Seguindo em frente, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler o comecinho do capítulo 8 de Mateus. Mateus 8, de 1 a 4. Mateus 8, de 1 a 4. Mesmo assentado como você está, acompanhe comigo aí. Palavra de Deus, reverência. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e vai mostrar-te ao sacerdote e fazer, a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Pai, a Tua palavra está diante de nós. Tua palavra que é poderosa, Senhor. Tua palavra que é santa. Tu estás aqui, a Tua palavra, Deus, ela enaltece a Sua presença. Ela glorifica o Teu nome, porque ela revela quem Tu és. Não é um texto acerca de um homem que pisou na face da terra, mas é um texto que diz do tempo que o Senhor esteve entre nós em carne e osso. E nós cremos, ó Deus, que o mesmo poder que acompanhou Jesus de Nazaré está presente nesse lugar. Então nós clamamos a Ti em nome de Jesus, para que a Tua palavra seja, ó Deus, ministrada a nós nessa noite, apesar de mim que sou tão pecador e indecente, que o Senhor possa, ó Deus, fazer grandes coisas aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você já ouviu um ditado popular que diz assim: querer não é... Quase que eu fiz aqui, que eu estou querendo abrir o copo d'água, quase que eu achei que querer não é poder, aqui porque eu estou sem unha. Você já ouviu o ditado? Alguém já falou isso para você, não? Querer não é poder. Meu cunhado falava isso para minha esposa, tudo que ela queria, assim, que fosse um pouquinho mais distante da realidade dela, ele falava: minha filha, só que querer não é poder. Mas Deus diz: queira para poder. Enquanto o mundo diz que querer não é poder, Deus diz: queira para poder. O tema da nossa meditação nessa noite é crer para querer e querer para crer. Crer para querer e querer para crer. Tem uma dinâmica interessante na oração. Eu não sei como é que é a sua vida de oração, e eu imagino que seja uma vida bastante ativa de oração. Eu não sei se você já teve essa sensação de orar e ficar pensando assim: mas eu estou orando aqui, mas o Senhor é soberano, o Senhor já sabe exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Mateus aqui no capítulo 6, versículo 8, no contexto ali do Pai Nosso, Jesus diz: porque o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais antes mesmo que lhe o pedis. Salmo 139, que Davi escreve dizendo: o Senhor sonda e conhece meu coração, conhece meu pensamento, a palavra nem me chegou à boca, tu, Senhor, já conhece toda. Esquadrinha meu andar, meu deitar, penetras profundamente todo o meu ser. Ele diz assim que Ele nos conhecia quando a gente ainda era substância, não era nem embrião ainda. Cada um dos nossos dias foi escrito e determinado quando nenhum dele havia. Agora, Deus tem poder. Paulo vai lembrar a gente lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, para fazer infinitamente mais de tudo quanto a gente está pedindo, ou mesmo do que a gente imagina. E a gente está ali orando. Você já teve essa sensação de falar: Deus, mas como é que é esse negócio?
curioso essa dinâmica, porque ao mesmo tempo que a Bíblia revela um Deus que sabe exatamente o que a gente precisa, a Bíblia também fala de um Deus que quer que nós queiramos orar. Um Deus que quer ouvir a nossa voz. Deus nos convida a buscá-lo. Deus nos convida a pedir, a clamar, a querer. E isso de todo o nosso coração. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33 ainda, 3-4 capítulos para frente, versículo 3, ele diz: invoca, ou em outras versões, clama a mim e te revelarei coisas profundas e ocultas que não sabes. Ainda aqui em Mateus 7, versículo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O mesmo Deus que sabe todas as nossas necessidades, o mesmo Deus que conhece todas as nossas dores, o mesmo Deus que sabe das nossas angústias e que tem tudo pronto para nós, é o Deus que diz assim: eu quero ouvir você. Eu costumo brincar que é como fazer uma consulta médica. E tem alguns médicos aqui de plantão. Quando eu vou no médico, eu parto do pressuposto de que o médico está pronto para lidar, e eu pelo menos, no primeiro momento, com qualquer que seja a emergência da minha situação. Ele sabe se eu tiver com isso é aquilo, se eu tiver com aquilo é aquilo outro, se eu estiver sentindo dor aqui é uma coisa, se eu estiver sentindo dor ali é outra coisa. Ele sabe tudo. Mas se eu não chegar e falar, está doendo aqui, ele não vai poder fazer nada. Eu tenho que chegar e dizer, ele vai falar assim, onde dói? Eu falo, está doendo a garganta. Ele fala, dói quanto? De dia, de noite, dói muito, dói pouco, está amarelo, está branco, está cor de rosa, está com febre, está sem febre. Eu vou falar, à medida que eu vou falando, ele vai dizendo, é isso. É mais ou menos assim essa dinâmica, lógico, que é muito mais profunda, que se trata de Deus. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, para a gente começar a pensar nesse tema, querer para crer e crer para querer, é que Deus quer ouvir os anseios do nosso coração. Ele sabe o que se passa com você. Preste atenção nisso. Deus sabe exatamente o que você está pensando a meu respeito agora, a respeito da sua vida. Deus sabe até o que você não sabe que você sabe. Mas Deus deseja ardentemente ouvir você. Deus quer que você se manifeste. Deus quer que você o busque. Deus deseja ser achado, ser próximo de nós. Ainda lá em Jeremias 29, ele diz isso: buscar-me-eis, me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E ele vai desenvolvendo o texto, até uma hora ele fala assim: serei achado de vós. É como quando eu brinco às vezes de esconde-esconde com a minha filha, né? E aí, né, a gente se esconde num lugar onde a gente possa ser achado por ela, né? É diferente quando a gente brincava com os amigos na rua, que escondia e acabava a brincadeira, porque ninguém achava a gente, né? Alguém já passou por isso? Acabou a brincadeira, ninguém sabe onde o cara está, né? E o cara está lá de tocaia, o bobão, nem fala que está lá. Mas quando a gente vai brincar com a criança, a gente esconde, mas a gente se faz achar, a gente fica assim com metade das costas para fora do sofá, né? Onde que eu tô? Né? E aí ela chega e fala: te achei, papai, como se tivesse achado. Deus faz assim com a gente. O contexto do texto que a gente está lendo é bastante interessante. Olha como é que começa o versículo 1. Ora, descendo ele do monte. Jesus estava descendo do monte, onde havia pronunciado o sermão mais poderoso da história, que a gente chama de Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 inteiros de Mateus são dedicados a esse tempo que Jesus teve, primeiramente com os seus discípulos, mas num dado momento, enquanto Jesus falava com os seus discípulos, que o Sermão do Monte começa com Jesus reunindo no alto de uma colina os seus mais próximos, mas como sempre, à medida que Jesus falava, muita gente se reunia, e embora o sermão fosse direcionado aos talmidim de Jesus, aos discípulos de Jesus, o sermão acabou incluindo muita gente. E a palavra pregada, queridos, com autoridade, santidade e paixão, ela produz sinais maravilhosos do poder de Deus. A palavra de Deus, pregada com autoridade, autoridade de Jesus, santidade de Jesus e paixão na boca de qualquer pessoa, produz os sinais maravilhosos de Deus. Então era natural que Jesus
descesse do monte e dali para frente uma série de milagres. E se você começar a perceber, não sei se você já leu aqui, depois desse sermão de Jesus, é um milagre atrás do outro. Jesus, o capítulo 8 pelo menos relata assim, pelo menos 5 curas, uma atrás da outra, sendo que uma delas era muito, aqui na Bíblia diz, versículo 16, o título da perícope é muitas curas. E era natural que isso acontecesse diante de uma palavra tão poderosa, mas eu quero lembrar você algo que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz assim, que os sinais acompanham aqueles que creem em Jesus. O que eu quero dizer com isso? É necessário que você preste atenção nisso aqui. Tinha muita gente em volta de Jesus, e Jesus se manifestou de diversas formas ali, realizando diversos milagres, mas os sinais não acompanham as pessoas que seguem Jesus. Os sinais acompanham aqueles que creem em Jesus. E isso é uma diferença muito importante, porque muita gente seguia Jesus, via tudo que ele fazia, muita gente aplaudia, muita gente chorava, muita gente vibrava, mas nem todos experimentavam do poder de Jesus. Eu quero fazer uma pausa e dizer uma coisa para você. Eu tenho lido, semana que vem eu vou trazer aqui um livrão assim, chama Os Pais da Igreja. E eu estou relendo algumas coisas, motivado por uns pastores amigos, de ler como é que a igreja começou, os santos fundadores da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, esses caras que antes de igreja ser igreja católica, igreja reformada, eles já eram sacerdotes, eles já eram ministros, já eram professores de teologia, mas sobretudo eram homens que provaram de uma espiritualidade que a gente perdeu. E uma das coisas que lendo sobre esses pais da igreja, é muito interessante nesse livro, que diz que os pais da igreja, eles não acreditavam que a Bíblia é um livro que nos ensina a respeito de Deus. Eles acreditavam que a Bíblia é um livro para que a gente possa experimentar Deus. Olha que bacana isso. Eles não liam a Bíblia procurando informação teológica, mesmo porque eles estavam ali cronologicamente muito perto da era apostólica, né? A gente está falando do ano 300 e pouco, ali um pouquinho antes de Constantino promulgar o Império Romano como Império Cristão. Mas a verdade é que aqueles primeiros homens, que a próxima geração dos apóstolos, eles não tinham Bíblia ainda, mas o pouco de texto que eles tinham, o pouco de relato que eles tinham a respeito de quem era Jesus e do que Jesus fazia, eles não acreditavam naquilo, eles não tinham aquilo como material de informação, eles não reuniram os textos para formar um livro como nós temos, embora graças a Deus foi isso que esse é o legado que eles deixaram para nós, mas eles procuravam as informações, como quem diz assim, conta para mim, como é que foi aquele dia, e Jesus foi na sua casa mesmo, e como é que foi aquela cura? Eles queriam provar de Jesus. E essa é uma diferença muito grande, queridos, porque no Sermão do Monte muita gente vê sobre Jesus, muita gente fica assustada e até maravilhada com o poder de Deus, mas os sinais não seguem aqueles que seguem Jesus, os sinais acompanham aqueles que creem em Deus. E se você quiser ver os sinais de Deus na sua vida, você não basta você seguir Jesus, você tem que, antes de qualquer coisa, estar disposto a crer no poder de Jesus. Um belo sermão não muda a vida de ninguém se não houver uma reação positiva, uma resposta assertiva e uma atitude firme e irrevogável de mudança de vida. Nem mesmo o Sermão do Monte pôde impactar a vida das pessoas que não desejavam mudança de vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nem se Jesus encarnasse aqui nessa noite, se você não estiver disposto a ouvir Jesus e obedecer Jesus, você vai chorar, vai ser um culto maravilhoso, você vai falar que viu Jesus, mas daqui dentro de muito pouco tempo você vai voltar para a sua vida como era antes. Porque a grande diferença está em algumas decisões que você toma. Por isso que você precisa querer crer. A gente sabe, teologicamente falando, que fé é dom de Deus. Fé é uma dádiva que Deus dá. Mas eu comecei o sermão dizendo que Deus, embora Ele tenha isso para dar, Ele espera que eu e você o busquemos, peçamos.
Tiago fala que quem precisa mais de fé, muito simples, como é que resolve isso? Peça a Deus que dá deliberadamente. Ah, Senhor, mas eu tenho pouca fé. Peça a Deus. Peça a Deus. É por isso, queridos, que geralmente as pessoas doentes, ou aquelas consideradas pelo povo como imundas, eram as que mais se aproximavam de Jesus, de fato, para receber o milagre. Porque muita gente queria ver o fervo, muita gente queria observar, poucos realmente se davam conta de que estavam diante daquele que podia mudar suas vidas. Então, a questão aqui não é se você segue Jesus, não é se você frequenta uma igreja, não é se você é membro de alguma igreja, não é se você é ministro de louvor, se você é pastor, não é essa a questão. A questão que pode mudar a minha e a sua vida é assim, não se nós vamos até Jesus, mas sobretudo como nós vamos até Jesus. É necessário uma autocrítica, é necessário uma conscientização, é necessário chegar diante de Jesus com honestidade. E eu quero dizer uma coisa para você: todo aquele que chega diante de Jesus com o coração quebrantado, ele não resiste à presença de Jesus e ele acaba sendo honesto. Eu me lembro do texto de João capítulo 4, a mulher samaritana, aquela mulher que estava ali escondida, tinha uma vida oculta. Eu preguei aqui há pouco tempo atrás sobre esse texto, preguei 2 vezes. A mulher tinha que buscar água escondido, a mulher vivia uma vida oculta, envergonhada, já teve 5 maridos. Alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente aquela mulher era uma mulher de programa, mas agora estava tentando mudar de vida, porque ela não estava tendo mais uma rotina de uma prostituta, mas sim de uma dona de casa. Só que ela trazia consigo as marcas da vida de alguém que teve que se submeter a essa imundície. E Jesus encontra aquela mulher, e Jesus pede água, e começa um diálogo, e ela se aproxima, e no princípio há uma resistência, mas num dado momento, Jesus fala para ela: vai lá e chama o seu marido e vem aqui. E ela fala: não tenho marido. A confissão vem instantânea. Quando a gente começa a ser honesto, quando a gente se aproxima de Jesus com desejo. Aquela mulher tinha curiosidade, quando ela percebeu as palavras de Jesus, quando ele falou que ele tinha água para dar para ela, que ela nunca mais precisaria voltar ali, ela falou: opa, o senhor é profeta, o senhor é diferente, tem alguma coisa, tem um poder no senhor, eu quero esse poder. Aí que Jesus fala: então vai lá e chama o seu marido. Quando nós nos deparamos com o poder de Deus, queridos, nós temos 2 alternativas: ou nós cremos e buscamos esse poder, ou nós ficamos admirando Jesus fazendo as coisas. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que é necessário que aquele que diz no final do Sermão do Monte, olha que interessante, versículos 28 e 29 do capítulo 7, se você está com sua Bíblia aberta, olha como é que termina o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Tem muita gente que se maravilha da doutrina de Jesus, tem muita gente que se maravilha com a doutrina reformada no nosso contexto. Tem gente que ouve o sermão de alguns expositores do passado e desse tempo, fala assim: meu Deus, eu nunca tinha reparado isso na Bíblia, que homem de Deus. Versículo 29 diz: porque eles ensinavam como quem tem autoridade. O que eu quero dizer aqui, querido, dizer que é necessário que as mesmas pessoas que disseram jamais ouvi uma palavra como essa, também digam: ninguém faz o que Jesus faz. Você não é chamado para reconhecer a maravilha da doutrina, você é chamado para conhecer o poder de Deus. Do contrário, você não passa de um espectador, você não passa de um curioso da fé, um especulador religioso. Jesus não está aqui para ficar exibindo poder para você. O poder de Jesus está nesse lugar para tocar a sua vida e mudar a sua história. Culto não é lugar de passeio, igreja não é ponto de encontro. Culto é serviço de adoração ao Deus que é digno. E é uma oportunidade que nós temos de estar diante daquele que pode mudar a nossa história. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que a mensagem do Evangelho, ela precisa impactar a sua vida e produzir mudanças profundas em você. Senão, ou você não crê que Deus pode mudar a sua vida, ou você não quer que Deus mude a sua vida.
Não tem como você entrar em contato com a mensagem do Evangelho genuína e ficar do mesmo jeito, a não ser que você não queira ou não creia. Esse é o dilema. E você precisa escrever, tatuar no seu coração: eu quero e eu creio, ou eu creio e eu quero, tanto faz, a semântica não importa. Essas coisas precisam andar juntas na sua vida. Você precisa entender algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que 3 palavrinhas, não é 3 palavrinhas só, aquela musiquinha, pai de criança é fogo, né? A gente fala as coisas, já vem a música. Mas tem 3 palavras que eu percebi nesse texto, que eu acho que vão dar um pouco de sentido naquilo que eu estou querendo dizer para você, diante dessa verdade que nos expõe. Querer, crer, e crer para querer. Para entender isso, a primeira palavra que você precisa anotar aí, é que você precisa de disposição. O que nós notamos aqui no encontro de Jesus com o leproso, queridos, é que é possível você crer que Jesus pode fazer, mas não necessariamente provar daquilo que Jesus pode fazer. Eu não sei se você se deu conta. Ele chega em Jesus e ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas alguém que chega em você e fala assim: olha, se você quiser, você pode, não está dizendo para você: eu quero que você faça. Ele está simplesmente reconhecendo que você pode, mas não necessariamente dizendo: eu quero que você faça. E esse é o ponto, porque há diferentes formas de olhar para esse encontro. E dentro dessa perspectiva que eu estou enxergando, talvez o leproso foi até Jesus com a hipótese da cura. E diante do poder de Deus, nós não podemos considerar hipótese. A hipótese, ela está ligada à vontade de Deus e não ao poder de Deus. Você precisa entender isso. Se Deus pode e você quer, você busca. A vontade de Deus, o como e o quando, cabe a Deus. Mas quem e o que, cabe a você. Jesus pode fazer isso. Como e quando, é Ele que sabe. Mas a gente se perde nisso. Se nós entendemos dessa forma, então a gente vai perceber que talvez muito das nossas orações, elas não são orações propositivas, diretas, objetivas. Comece a pensar comigo, grande parte das nossas orações são hipóteses. Ah, Senhor, se o Senhor fizesse isso. Mas imagina só, Jesus. Você tem que ser direto. Você chegar em Jesus e falar assim: Jesus, o negócio é o seguinte, está ruim. Eu não quero. Eu não aguento mais. E o Senhor pode fazer. E eu quero que o Senhor faça. Não é falta de respeito com Jesus dizer assim, não, gente. Nós não estamos determinando nada em nome de Jesus, não. Nós só estamos submetendo ao poder daquele que pode todas as coisas e reconhecendo que Ele pode. Então eu digo: olha, em vez de chegar e dizer assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode, você chega e diz: eu não aguento mais, o Senhor pode, eu quero, muda a minha vida, eu estou disposto. Nem sempre nós somos claros com Deus, ou mesmo sequer nós pedimos o que nós realmente desejamos no coração. Eu não sei se já aconteceu com você, que eu começo a oração pensando numa coisa e termino orando por outra. Eu desanimo de orar diante do negócio. Eu olho para a minha igreja e falo assim: esse povo não quer saber de Deus, não quer saber, Deus. Eu começo a oração assim, falando: Senhor, traz quebrantamento para esse povo. Senhor, muda os corações. Senhor, transforma. Aí eu começo a lembrar da dureza do coração. Vai, quer saber, Senhor, manda mesmo fogo do céu para esse povo do inferno. Você começa orando uma coisa e termina outra. Porque às vezes você nem sabe o que você quer. E nós citamos aqui profetas do passado, Deus dizendo: clama a mim e te responderei o que? Coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Todo o coração tem a ver com intenção, com desejo.
Deus quer ouvir, Deus quer que você o deseje, Ele quer se fazer achado de nós, Ele está próximo de nós. E quando a gente não sabe o que a gente quer, e a gente não tem disposição de ir até Jesus, objetivamente, então os nossos corações muitas vezes são apenas como as palavras de quem vê, e não palavras de quem vive, ou quem crê no poder de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Tem muito crente aqui que é crente no bafo de outro crente. Tem muito crente que é crente inspirando na história de fé do outro. E se amanhã ou depois esse outro faltar para você? Esse amigo, esse referencial, esse companheiro de fé. Sabe quem que era assim? Vou dar um spoiler aqui, amanhã às 11 horas vou pregar sobre ele de novo. O Pedro era assim. O Pedro teve uma relação muito bacana com Jesus. Mas quando Jesus faltou, ou quando ele viu que Jesus estava em outra vibe, ele se perdeu, chegando a ponto de negar Jesus. Ele não sabia o que queria. Ele foi, até esse momento, ele tinha sido só um espectador de Jesus. Ah, mas ele andou sobre as águas, e daí? Isso mudou a vida de Pedro? Pelo contrário, deve ter dado uns 3, 4 passos e começou a afundar. Ah, mas da boca dele saiu a confissão de fé de que ele é o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, e Jesus pegou a fala dele, falou que vai edificar a igreja, mas na mesma fala Jesus falou para ele: sai, capeta. Tem mais, queridos. Talvez você acredite no que Deus pode fazer e até mesmo se prostre diante dele em adoração. Isso também é possível. O texto diz que o leproso chegou até Jesus e prostrado, ele adorou Jesus, ou melhor, prostrado não tem aqui, mas ele aproximando-se adorou, dizendo: se podes, queres. É possível que você ofereça um culto de adoração ao eterno, sem conhecer a vontade de Deus para a sua vida, e por isso sem desejar a vontade de Deus para a sua vida. Você se prostra em adoração, mas você não tem disposição para viver uma vida de adoração. O melhor que você tem para oferecer para Deus é durante o culto. Entrou na igreja, você encarna um crente, você adora, você chora, você clama, você vibra, você dá até oferta. Mas da porta para fora você é capaz de dar R$2 para quem te pede, porque está com fome, porque você acha que ele vai usar crack, você acha que você não está no direito de dar. Dali para fora, a sua boca se enche de palavrão e você começa a ser um cara que fala só porcaria. Dali para fora, o seu coração é tomado pela como é que o Tiago fala? Pela cobiça, de tal maneira que você sai desejando tudo que é melhor do que é seu. Dentro do culto, isso é uma benção. Eu me lembro numa igreja lá em Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de pregar. Terminou um culto, estava na porta assim com o pastor. E lá as igrejinhas, você prega, depois você vai para a porta com o pastor, cumprimentar um por um, né? Com as igrejinhas pequenas, uma benção. E aí a gente está cumprimentando assim, tinha uma senhora com uns 3 ou 4 crianças assim, não me lembro exatamente, com umas sacolas, umas bolsas assim. E o pastor, eu vi que o pastor ficou meio incomodado, aquela senhora, pelo que eu entendi, era mesmo da igreja, e está cumprimentando o povo, e ele fazia assim para ela. E eu já imaginava, veio pedir alguma coisa, uma cesta básica, uma lata de leite, alguma coisa, né? Que bem comum na igreja. Aí quando terminando de cumprimentar o povo assim, eu saí de lado, mas fiquei atento. E ela falou assim: pastor, eu queria saber se eu posso dormir aqui na igreja essa noite. Aí o pastor falou assim: o que aconteceu, minha irmã? Não aconteceu nada lá em casa, não. Mas e o seu marido? Não, ele está aí, ele está na escala hoje. E o diácono aí? É que eu não aguento mais o marido que eu tenho lá em casa, eu quero esse marido que eu tenho aqui na igreja. Aqui na igreja ele é uma benção, aqui na igreja ele abraça o povo, ele me chama até de amor. Mas em casa é um cavalo, ignorante, violento, xinga as crianças, bate em mim, é rude. Não dá, gente. Assim não dá. Adoração não é música. Chegar diante de Jesus reconhecendo quem Deus é. Um dia até os incrédulos e ateus, se é possível alguém ser ateu, mas até mesmo essas pessoas, elas vão declarar que que Ele é Deus. Isso não faz diferença nenhuma. Você vir na igreja levantar sua voz e adorar a Deus, você foi criado para isso, meu filho.
Você não está fazendo nada demais quando você vem aqui e adora a Deus. Você começa a fazer demais quando você chega diante de Jesus e fala assim: eu sou pecador, eu preciso da sua graça, eu quero mudar de vida, eu estou disposto. É aí que a coisa começa a acontecer. Às vezes isso tem a ver com a forma como nós lidamos com a eternidade. É assim que nós lidamos com a eternidade. Às vezes nós não temos convicção dela. O que nós cremos mesmo é na hipótese de existir a eternidade, e nós torcemos para que a gente esteja certo. A razão de muitas vezes nós não vislumbrarmos a glória de Deus é que nós não temos convicção da eternidade. O que a gente tem é uma utopia religiosa. A gente imagina um lugar cheio de anjos, com Deus Santo, e a gente torce para ir para lá. A gente não acredita nisso de verdade. Vou provar isso para você. Você tem um medo desgraçado da morte. Um pouco disso talvez tenha a ver com trauma, um acidente, alguma coisa assim. Mas quem tem medo da morte porque não sabe o que vem depois é gente que não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus deseja a morte. Porque lê a Bíblia e vê Deus falando assim: preciosa é para o Senhor a morte dos seus filhos. Vê Paulo falando assim: o meu desejo é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vê a morte como grande providência de Deus, um lugar onde nunca mais haverá pecado, nem dor, nem nada. Você vai viver diante de Deus. Mas às vezes falta essa convicção, então você fica danado de medo. Porque na verdade o que você tem, o que você chama de fé, é uma grande loteria. Tomara que dê certo. Se não tiver, eu estou lascado. Isso é um exemplo de como falta às vezes disposição para nós. E Paulo nos lembra nesse sentido em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se reduz apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Concluindo essa parte, você precisa conhecer e desejar a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que querer é poder. Você precisa ler a Bíblia e falar assim: eu creio nesse Deus que fez esse milagre e eu quero isso para a minha vida. E aí essa coisa de querer não é poder não vale para você. Pelo contrário, você vai ouvir Deus falando: quero, fica limpo. Porque a resposta de Jesus para todo aquele que quer andar com Ele sempre vai ser: eu quero, fica limpo. E você vai ser surpreendido pelo poder de Deus. Mas você precisa ter disposição. Você precisa chegar diante dEle e abrir o seu coração. Você precisa chegar diante dEle e dizer: eu creio que o Senhor pode. Eu não vejo possibilidade, eu não vejo chance, mas eu conheço a Tua palavra. E na Tua palavra não há limite para que o Senhor possa fazer. Segunda palavrinha que eu quero compartilhar com você: humildade. Jesus falou assim: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Mas olha o versículo 4, Jesus virou para ele e falou assim: olha, menino, não sai dizendo isso para ninguém não. É como se ele estivesse dizendo: olha, seja discreto, não sai falando para qualquer um da sua vida não. O que eu quero dizer com você é o seguinte: isso tem algumas razões. A fé não precisa de holofotes, queridos. Pessoas precisam de holofote. Fé não é algo que você vê. A fé não aparece. É coisa de dentro, é coisa da alma, é coisa da mente, é coisa do coração. O que aparece é o corpo, o que aparece é o desempenho, a desenvoltura, a roupa, a aparência do rosto, a performance. É coisa de gente. Ou coisa de, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 14, é coisa do homem natural. Tem gente que quando alcança um nível de espiritualidade, ele chega na igreja flutuando na querência. E esse cara acabou de provar um milagre. Jesus falou para ele: olha, guarda para você. Porque fé não precisa de holofote. Outra coisa, o que Deus está fazendo na sua vida, preste atenção nisso em nome de Jesus. O que Deus está fazendo na sua vida, em primeiro lugar, tem a ver com você, com a sua história, com os seus pecados, com a sua vida. Muita gente não entende isso. Porque muita gente não entende o momento que você está vivendo na sua vida. Não conhece o seu passado. Não entende as suas prioridades. Não está envolvido, não está comprometido com a sua história. Aí às vezes você chega falando muita coisa, a pessoa te interpreta mal. Isso é zelo, queridos. Humildade tem a ver com zelo. Você tem que aprender a ser discreto. Aproveite o milagre, viva o milagre, desfruta do poder de Deus na sua vida, sem perder uma gota desse prazer.
Mas isso também tem a ver, humildade não só é uma questão que envolve caráter, mas o desdobramento do milagre é interessante. Porque uma pessoa que realmente vive o milagre, e prova do poder de Deus, ela se torna instrumento e não porta-voz. Tem gente que fala muito, como já dizia o Tite, fala muito, mas vive pouco. Tem gente que tem o conselho pronto para você, e muitas vezes esse conselho vem de uma própria experiência, e aí você ouve esse negócio com o seu coração cheio, assim, falando, nossa, eu quero ser como aquele irmão. Cuidado com isso. Porque gente que prova de Deus não está muito preocupada em falar do que Deus fez, mas fica muito mais preocupado em reproduzir aquilo na vida das pessoas. Ele quer ser instrumento. Lá em 2 Reis, capítulo 5, conta a história de uma menina. E na versão revista atualizada, essa menina ela entra na história com apenas 11 palavras. Eu não lembro exatamente quais são, mas eu já preguei sobre isso. Eu sei que são 11 palavras na tradução portuguesa. Mas ela fala assim, é a história de Naamã, que é curado da lepra. E a história diz que Naamã era um grande oficial do rei. Naamã era um homem de renome, rico, poderoso. E ele tinha passado por Israel e tinha levado muitos escravos. E dentro dos escravos ele levou uma menina que a Bíblia não dá nem o nome. Uma menina que passou a ser a responsável pelas coisas da esposa de Naamã, uma escrava da esposa de Naamã. E ela ficou sabendo que Naamã estava doente. E ela talvez, eu não sei como é que foi esse negócio, a Bíblia não diz pra gente, mas eu imagino, davinismo aqui, imagina que talvez que a menina estivesse servindo na mesa e ouvindo Naamã falando assim, olha, estou doente, estou mal. E ela ouvindo aquele negócio, ela pediu a palavra, falou assim, quem me dera o meu Senhor tivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E a menina sai, ela não faz mais nada na história. Naamã ficou com aquilo no coração. Naamã, certo, deve ter perdido o sono, tem um profeta lá, esse homem pode me curar, ninguém pode me curar. E você conhece a história, ele vai para lá, ele é restaurado da sua lepra. A menina porta-voz, ela foi porta-voz não só da mensagem, mas da oportunidade. Ela se fez testemunha. E você precisa se lembrar que Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele foi indagado por alguns assim, Senhor, quando que a gente vai ver o show? Quando que a gente vai ver o Senhor chegar? Porque eles imaginavam que a volta de Jesus, isso era uma expectativa dos primeiros anos ali da igreja, que Jesus fosse voltar e tomar politicamente o governo de Roma. Essa era a expectativa de Judas Iscariotes, de Pedro e de tantos outros. Que Jesus fosse chegar e tomar o trono de Davi, expulsar o império de Roma e Herodes de lá e falar, isso aqui é meu, ninguém tasca. Então havia essa expectativa, e Jesus estava pronto para subir às alturas, e alguns chegaram e falaram assim, fala para a gente, quando que vai ser a hora que o Senhor vai chegar, e nós vamos lá, e nós vamos tomar o poder, e Jesus fala assim, gente, não vos compete saber tempos ou eras que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, e toda a Judéia, e até os confins da terra. A palavra testemunha vem do grego martiria, e martiria é traduzido para nós o português mais próximo como mártir ou martírio. Você precisa entender uma coisa, você não foi chamado para falar de Jesus, você foi chamado para morrer por Jesus. Eu vou repetir, isso é para impactar você, talvez você não tenha entendido o que eu falei. Você não foi chamado para quê mesmo? Você não foi chamado para falar de Jesus. Você foi chamado para morrer por Jesus. Jesus não chama você de pregador. Jesus não me chama de pastor. Jesus não chama os meninos aqui de ministro de louvor. Jesus não chama você por outra coisa senão de testemunha. Se você está com Jesus, Jesus fala, você é uma testemunha, você é um mártir. E nós somos parte de uma igreja que não sabe nem exatamente o que quer, quanto mais está disposta a morrer por Jesus, porque nos falta humildade.
Porque a gente se empodera da fé. Porque Jesus alcança o nosso coração e a gente de alguma forma se torna superior. A mensagem do evangelho na boca de muita gente se tornou uma mensagem de superioridade. A gente chega para falar do evangelho falando para a pessoa que ela precisa aceitar Jesus, senão ela vai para o inferno. Só falta dizendo assim: eu já vou para o céu e você vai para o inferno, bobo. A gente fala com uma autoridade que não nos foi autorizada. Assim como não foi autorizado esse mosquito entrar no meu olho. A gente fala com uma autoridade que o evangelho não nos autoriza. Jesus falou: quem quiser ser o maior entre nós, seja esse o que vos sirva. E ele se faz servo. Humildade. E Jesus fala para aquele menino: tenha humildade, desfrute do milagre. É seu, é para a sua vida, tem a ver com a gente, comigo e com você. E ele repete isso. Se você for ver na Bíblia, toda vez que Jesus faz isso com alguém, mano a mano, ele fala assim: olha, só vai, só vai. Terceira e última palavra para você nessa noite. Então, querer para crer e crer para querer tem a ver com disposição, tem a ver com humildade, mas tem a ver com obediência. Olha o que Jesus fala na sequência: olha, não digas a ninguém. Depois da vírgula ele diz: mas vai, mostra-te ao sacerdote. Perdão, mas vai mostrar-se. É porque a outra versão que eu li estava assim: mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vai mostrar-te ao sacerdote. A palavra aqui é obediência. Mas para entender a obediência, eu quero começar falando para você de comunhão. Comunhão não é uma alternativa. Comunhão é um mandamento. Se você crê em Deus, se você quer estar com Deus e quer provar do poder de Deus, você precisa estar em comunhão com Deus. Só que para você estar em comunhão com Deus, você precisa entender que é impossível você manter comunhão com Deus sem manter comunhão com os irmãos e com a igreja. Essa é a receita que a Bíblia dá. Não é uma alternativa, não é uma hipótese. É uma regra. Eu não gosto muito dessa palavra, mas nesse caso não tem outra. Quem quer provar de tudo isso, do poder de Deus, tem que estar em comunhão com Deus. E não tem como você estar em comunhão com Deus sem estar em comunhão com os irmãos e com a igreja. Quero dizer para você que você precisa parar de achar que você está em comunhão com Deus, porque você está em paz no seu coração. Judah Smith, um jovem pastor americano, ele disse: não siga o seu coração, questione o seu coração. Esse negócio de eu estou em paz no meu coração, eu não vou na igreja, mas eu estou em paz, isso é coisa do capeta na sua vida. É impossível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o corpo de Jesus. Gente que vive assim, achando que pode ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos e com a igreja, mosquito desgraçado. Perdão, queridos, perdão, Jesus. Mosquito abençoado. Gente que vive assim, achando que pode viver com Deus, estar em comunhão com Deus, sem estar em comunhão com os irmãos e com a igreja, é gente que só quer os benefícios que Deus oferece. É gente que não quer ser confrontado com seus pecados. É gente que não quer compartilhar o coração, mas quer saber da vida de todo mundo. É gente que não quer repartir as bênçãos, mas quer a bênção a qualquer custo. É gente que não quer ser irmão, não quer ser igreja, só quer ser crente. Esse tipo de gente, queridos, é gente que não obedece a Deus. Eu vou provar para você por quê. Quando Jesus fala para ele assim: vai lá e te mostra seu sacerdote e oferece a oferta que a lei de Moisés mandou, é uma coisa interessante. Lá em Levítico capítulo 14 diz, vou resumir para você porque o texto é enorme, depois você lê lá, mas diz assim que primeiro, o sacerdote era responsável por autenticar a cura de um leproso. Na verdade, qualquer doença de pele, mas no capítulo 14 é exclusivo sobre lepra. E diz assim, que quando um cara fosse curado, ele ia se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia falar para ele assim: você vai pegar 2 animais, 2 aves, você vai pegar um pouco de sopo
e uma madeira que eu não lembro, um pedaço de madeira que eu não lembro exatamente qual que é, acho que é de cedro. E ele vai fazer o seguinte: ele vai chegar numa bacia de água limpa, ele vai sacrificar um dos pássaros e aspergir o sangue dos pássaros sobre o sopo, sobre aquela madeira e sobre a ave. Depois ele vai sair do arraial, ele vai pegar, ele vai soltar essa ave e ele então vai voltar para lá, ele vai repetir esse negócio. Agora, durante todo esse processo, todo esse ritual de oferta e de sacrifício, guarda essas palavras, o sacerdote tinha que estar junto dele. Ele não podia fazer isso sozinho, porque era responsabilidade do sacerdote acompanhar o ritual. E essas regras, elas precisavam ser seguidas à risca, e elas incluíam uma obediência extrema, diligência impecável nas ofertas, no sacrifício, mas especialmente no acompanhamento do sacerdote ao longo de todo o processo. É importante você notar uma coisa aqui: todos os procedimentos em relação a isso estão na Bíblia, detalhadamente, e não há margem para questionamento. E todo ritual de purificação inclui oferta e sacrifício, onde a oferta diz muito sobre a disposição do meu coração, retribuição pela generosidade de Deus, e o sacrifício diz muito sobre a disposição da minha mente, na minha determinação, na minha ousadia, coragem e perseverança. Ou seja, a obediência, ela é o resultado da disposição e da humildade. Agora, é importante notar isso que eu insistentemente falei aqui: a presença do sacerdote era indispensável durante todo o processo na orientação do ritual. Nesse sentido, o que eu quero dizer é que quando nós entendemos que, isso é lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando nós entendemos que em Jesus nós somos todos o quê? Sacerdotes uns dos outros. O dogma, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, está lá em Hebreus. Quando nós entendemos isso, então nós entendemos a necessidade inerente da comunhão com a liderança e com a igreja para você viver a experiência da cura e provar o poder de Deus. Você está entendendo? Quando Jesus falou para ele, vai mostrar ao sacerdote, cumpre todo o ritual, é como se Jesus estivesse falando assim: você quer provar o poder de Deus, você quer conhecer mais a Deus, você precisa andar com a liderança, você precisa ser pastoreado, você precisa se submeter ao discipulado, você precisa andar com gente crente, você precisa ser acompanhado durante esse processo, porque é inerente ao processo esse acompanhamento. Tanto que ele termina a última palavra, que é para servir de testemunho de fé ao povo. A nossa obediência, além de produzir todos os benefícios da relação com Deus, ela se traduz em testemunho de fé. Uma pessoa obediente é uma pessoa de fé. Quem ama Deus, Jesus fala isso lá em João capítulo 15, que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Não tem espaço para veja bem os mandamentos de Jesus. Por isso que lá no começo eu falei, comunhão não é uma questão de alternativa. A sua comunhão com os irmãos e com a igreja revela o quanto você é obediente a Deus. Porque o contrato também é verdadeiro. Tem muita gente que não anda em comunhão, tanto com os irmãos como com a igreja, para disfarçar a sua desobediência. Você tem medo de se expor. Você tem medo de procurar ajuda. Mas isso é porque talvez, queridos, a sua fé ainda não tenha encontrado testemunho, martíria. Não teve morte. Não teve morte para essa vida, para nascimento de uma nova vida. O que aconteceu com esse leproso aqui, queridos, não é que ele recebeu um milagre. O que aconteceu com esse leproso é que ele recebeu uma nova vida. A vida de um leproso não era, além de padecer da enfermidade da lepra, era uma vida de segregação social completa, de humilhação completa,
Um leproso, quando a lei de Moisés diz, quando ele se aproximava de um lugar onde tivesse um tanto de pessoas não leprosas, ele era obrigado a gritar: imundo! A um estádio de distância, aproximadamente 120, 130 metros de distância, ele já tinha que vir gritando: imundo! Você imagina se esse negócio fosse valer para hoje? Imagina você subindo a Comendador Araújo em pleno horário de almoço. Cerca de 3.800 pessoas passam por essa rua todos os dias na hora do almoço. Imagina você subindo a Comendador Araújo montado num patinete verde, 20 por hora, que agora é moda, gritando: imundo! Imundo! De duas uma, ou todo mundo ia rachar o bico de dar risada de você, ou iam achar ridículo o que você está fazendo. É preferível ser ridículo do que ser palhaço. Porque ser ridículo, pelo menos, revela quem você realmente é. Um leproso. E tem muita gente querendo ser crente palhaço, para fazer festa para os outros, mas não tem obediência. Uma fé que não tem correspondência. Mas, queridos, quando o que a gente quer se encontra, quando o que a gente crê se encontra com o que a gente quer, é quando a sede encontra a fonte. É quando a vontade encontra a possibilidade. É quando a fé encontra a prática e ela se torna algo real. Não basta você querer. Não basta você querer. Você tem que crer nisso. E não basta você crer que Jesus pode. Não basta você reconhecer o poder de Deus. Isso precisa se traduzir em atitude na sua vida. Esse negócio de se o senhor quiser, o senhor pode, não revela a decisão que você tem. Esse negócio de eu não sei se eu quero exatamente, porque não sei se vai ser o melhor. Isso é fruto de um coração que não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que Deus tem sempre o melhor para nós. Só que às vezes isso vai implicar em você passar por um processo de humilhação. Mas não tem outro caminho. Não existe outra forma. Eu não duvido nada que todos nós que estamos aqui nessa noite cremos no poder de Deus. Mas eu quero nessa noite desafiar você a querer o poder de Deus na sua vida. Como eu disse, o como e o quando é outra história. Talvez venha num outro sermão. Mas nessa noite você precisa sair daqui convicto de quem e o que. Eu creio em Deus. Eu preciso disso. Eu creio em Deus. Eu preciso disso. Ou então, eu preciso disso. Eu preciso crer. Eu preciso disso. Mas eu não vejo a mínima chance. Você precisa de disposição. Você precisa de humildade. Mas você também precisa de obediência. Quero terminar convidando você a reagir. Eu disse uma frase aqui que Deus compartilhou no meu coração, que tem chocado a minha fé nesses últimos dias. A mensagem do Evangelho precisa impactar você a ponto de produzir mudanças profundas na sua vida. Senão, ou você não crê que Deus pode mudar a sua vida, ou você não quer que Deus mude a sua vida. Se você não crê, é mais fácil. Mas se você não quer, o culto terminou para você.
Mas se a barreira que você encontra aqui nessa noite é uma barreira de fé, eu quero convidar você a dar um passo de fé. Quero convidar você para que a gente possa orar junto, para que a gente tenha um tempo aqui de clamor por isso. Deus, eu tenho essa expectativa. Eu não consigo ver ainda porque me falta fé, mas eu não tenho dúvida. Fé não tem a ver, queridos, com ausência de dúvida. Tem muita dúvida que a própria Bíblia deixa para nós. Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Tem muita resposta, a grande maioria das nossas perguntas a Bíblia não responde. Logo, a gente convive com muita dúvida. Mas isso não significa que a gente não crê. Aliás, a fé, ela precisa ser o esteio, o arrimo da nossa dúvida. Porque quando Deus oculta os seus propósitos, eu preciso continuar caminhando, crendo nas suas promessas. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E eu conheço o Senhor o suficiente para saber que tudo que o Senhor faz é bom. No tempo do Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. Então, nós vamos